Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e aqui hoje continuando a minha série Decadal, né? Tem mais de 10 anos aí, a minha série Criacionismo, que já era para ter terminado há muito tempo, mas que bom que eu não terminei, porque aparecem sempre aí novos argumentos novos entre aspas, né? Não são argumentos novos, são argumentos antigos. Esse que eu vou responder hoje aqui, por exemplo, tem mais de 20 anos, mas eles vão sendo requentados, né? Vão sendo recalchutados e apresentados novamente, então tô aqui para respondê-los, né? Faz pouco tempo até que eu lancei um vídeo aqui da série respondendo sobre a presença de carbono 14 em fósseis de dinossauros mesozoicos, né? Então seriam muito antigos, né? Mais de 66 milhões de anos, então, né, por que teria carbono 14 lá? Eu respondi no vídeo, tá lá, tá bonitinho, tá bem feito aquele vídeo. E hoje eu vou responder a um outro argumento, que é o argumento da existência de supostos tecidos moles dentro de fósseis igualmente muito antigos, né, igualmente com milhões de anos, e que é colocado muitas vezes como uma prova de que a evolução não aconteceu, ou então de que a Terra é jovem, principalmente de que a Terra é jovem, porque se ainda tem tecido mole preservado, então quer dizer que os fósseis são de bichos que morreram ontem, então não podem ter milhões de anos como a ciência alega e tudo mais. E antes então de começar o vídeo propriamente dito, eu já vou fazer agora, direto e reto aqui, curto e grosso, um resumo da argumentação e da resposta, né? Porque aí, às vezes a pessoa não quer ver até o final o vídeo, às vezes a pessoa veio aqui só para me xingar, então eu primeiro vou dar a resposta rapidamente para depois começar as minhas explicações, tá bom? Explicando, tá? De maneira bem resumida, então, agora. Quando a gente fala fóssil de tecido mole, a gente está falando de tecidos que em vida estavam moles. Então a gente fala que, olha, encontraram tecido mole preservado de pele. A pele é mole em vida, então ela geralmente não é facilmente fossilizável, porque o que se fossiliza com mais facilidade são tecidos duros, como ossos, conchas, né, exoesqueleto de artrópodes e tudo mais. Quando então você encontra essas peles fossilizadas, elas estão petrificadas, elas não são pele molinha que nem essa daqui. Do mesmo jeito que esses materiais que foram encontrados dentro de ossos de tiranossauro, e não só dele, também de um hadrossaurídeo, eles não estão moles, eles não são materiais que não sofreram processo de fossilização. Sim, eles sofreram. O extraordinário dessa preservação é que você tem ali algumas moléculas orgânicas, com destaque para o colágeno, que permitiu ali que algumas estruturas sobrevivessem, e aí isso é muito surpreendente, isso é muito incrível, eu vou explicar depois como é que isso acontece, mas só pro bem do argumento para falar aqui. O fóssil não estava com uma carne podre lá dentro, ele não estava fedendo a bicho podre, como ele deu a entender daquela maneira. Eu também vou falar um pouco sobre essa questão do cheiro, tinha um cheiro esquisito nesses fósseis mesmo, mas assim, a explicação não é a carne apodrecendo e coisas assim, tá bom? Então, já para deixar isso claro e límpido, isso daqui não tem a ver com uma carne podre encontrada dentro de um fóssil de milhões de anos, isso não é um tecido mole que foi encontrado mole, só faltou ele falar que quando cortou vazou sangue, né? Gente, calma, tá? Isso daí é retórica criacionista, é um jeito de fazer um discurso para impressionar leigo, tá? Então, primeiro eu tenho que deixar isso muito claro. Esse argumento, né, entre aspas, ele incorre naquilo que a gente chama de falácia do apelo à ignorância ou apelo à incredulidade. Ou seja, eu não sei como foi feito, logo não pode ter sido através do que a ciência diz que é. No caso especificamente aqui, evolução, processos longos, né, antigos. Eu não acredito no que foi encontrado porque é extraordinário demais. Então, já que é extraordinário demais, logo não pode ser do jeito que a ciência descreveu, tal, não sei o que, tipo, esta é a lógica, da pessoa assumindo sua ignorância ou achando aquilo extraordinário demais e, portanto, a ciência está errada e não sabe o que está falando. E eu posso começar isso dizendo a mesma coisa que eu falei no comecinho desse meu último vídeo falando de carbono 14 nos fósseis de dinossauro. Quem disse que tecido mole não pode se preservar por milhões de anos? Então
Então agora, você que assistiu até aqui, que não tá preocupado com explicação nenhuma, pode ir embora. Você que veio só pra me xingar, sugiro que você continue o vídeo, mas se não quiser continuar também, é porque eu não vou mudar as tuas ideias. Porém, tinha que fazer esse disclaimer aqui no começo. Vamos falar então agora um pouco sobre preservação de tecido mole e como é que essas moléculas orgânicas, quais são essas moléculas, né, e como é que elas podem ter se preservado, tá bom? Vamos lá então. Essa argumentação, ela, como eu disse no começo, ela não é nova, mas ela foi, ressuscitada agora recentemente, porque os programas de MesaCast aí estão chamando alguns criacionistas, e no Flow recentemente foi o Marcos Eberlin, que é um criacionista famoso aqui do Brasil e tal, né, que é professor de química, e ele falou novamente sobre esse argumento, que basicamente diz assim, que os tecidos internos ali dentro de um fóssil de dinossauro, lá de um T-Rex especificamente, estavam tão bem preservados que era como se tivessem morrido ontem e que tinha um cheiro de carne podre e que lá dentro, enfim, estava tudo inteiro e etc. E, portanto, se o fóssil morreu ontem, a Terra não pode ter milhões de anos. Esse bicho morreu no dilúvio, qualquer outra coisa assim. Na verdade, não, ele falou que morreu depois do dilúvio, porque eles seriam tão recentes, né? Tipo, sei lá, quando Cristóvão Colombo chegou aqui nas Américas, os indígenas estavam montados, né, em Tiranossauro Rex, né? Putz, ai... Nossa, cada uma também. Bom, então para começar, eu acho que eu deveria definir primeiro o que é um tecido mole, o que é considerado um tecido mole, ainda que eu já tenha falado um pouco agora, né, rapidamente, quer dizer, é um tecido que é pouco ossificado, pouco calcificado, né? Portanto, ele não é duro, né? Rígido, resistente. Geralmente, no nosso caso, são ossos, né? Nos vertebrados. Às vezes, cartilagem, se for um tipo de cartilagem mais densa, que eventualmente pode se preservar com mais facilidade. E nos invertebrados, você tem o exoesqueleto dos artrópodes, você tem as conchas dos moluscos, você tem aquele esqueleto articulado, né? Dos equinodermos, certo? Então, ouriço do mar, estrela do mar e tudo mais. Então, esses seriam os tecidos duros. E os tecidos moles seriam aqueles que, enfim, primeiro que a gente consegue mexer e afunda, né? Então seria músculo, pele, órgãos internos, né? Fígado, pâncreas, intestinos e tudo mais. E também tecido conectivo, gordura, enfim, tudo isso daí que não é esqueleto. Alguns animais possuem a pele ossificada, né? Então aí a gente tem a preservação da pele inteira, mas porque ela é efetivamente cheia de cálcio, né? Cheia de osso. Eu já fiz um vídeo sobre o fóssil mais bem preservado do mundo, tal, não sei o que eu vou deixar linkado aqui, que eu até comento sobre essa questão dos tecidos moles em fósseis. Eu cheguei a filmar esse bicho lá no Canadá, quando eu fui lá agora fazer a minha série dos dinossauros, agora, né, 2020, mas enfim. Então essas peles aí, no caso, não são consideradas tecido mole, tá? Elas estão calcificadas por dentro, elas têm osso, então é considerado tecido duro. Enfim, a questão é, a gente tem muito, mas muito fóssil com tecido mole preservado e a gente conhece isso há séculos. Por quê? Porque existem processos de fossilização que permitem que isso se preserve. Não é qualquer processo, não é qualquer fossilização. Isso é raro, isso não é comum. Mas a gente tem. Então tem um fóssil que é muito famoso, que está lá no Museu de Nova York, que é um Edmontossauro com a pele toda esticada assim por cima do esqueleto, a pele dele não era ossificada. E esse bicho, na verdade, o que aconteceu foi que ele foi mumificado antes de sofrer o soterramento e o processo de fossilização. A mumificação é um processo que acontece o tempo todo, a gente acha o tempo todo múmias aí de pessoas ou de bichos extremamente recentes, porque você precisa de condições muito específicas do ambiente para mumificar, que é um clima muito seco, pouca interferência de animais decompositores, então eventualmente um ambiente mais estéril, né, mais isolado e tal. Por isso que às vezes um deserto, às vezes o topo de uma montanha, ou às vezes um lugar muito gelado. Aí você acaba gerando, né, aquele processo de ressecamento do cadáver, né, e ele não decompõe daquele jeito, a pele se preserva. Foi isso que aconteceu com esse Edmontossauro aí, e depois ele foi soterrado e fossilizado. Até por isso que a gente tem hoje ele mumificado lá, mas o que a gente tem ali não é uma múmia em si, a gente tem uma múmia que foi fossilizada, a gente consegue ver o processo de fossilização nela, de substituição mineral ali, da composição do material.
Você tem muitos processos de fossilização conhecidos, que eu não vou ficar descrevendo aqui para o vídeo não ficar mais cansativo do que ele já vai ser. O importante é, dependendo das condições ambientais em que o bicho morreu, ele vai se preservar, se fossilizar dessa maneira ou daquela, enfim, de várias formas. Eu vou sugerir que vocês vejam aqui um dos meus vídeos da série dos dinossauros, em que eu explico o que é a tafonomia. A tafonomia é uma ciência, é uma área da ciência gigantesca, milhares de pesquisadores trabalhando nela, com centenas de milhares de artigos publicados, que estuda os processos que acontecem depois que um organismo morre. Então entra ali na tafonomia todo o processo de decomposição, de soterramento e depois de fossilização e etc, etc. Então tudo isso daí é estudado pela tafonomia. Inclusive você tem a tafonomia criminal, tafonomia forense que eles chamam, né, que é para estudar, no caso, ossos, né, de pessoas que foram mortas, e aí você tem que descobrir lá quanto tempo morreu e essas coisas. Então você tem essa ciência muito bem estabelecida. Então a gente sabe muita coisa sobre processos de fossilização. Só isso já seria suficiente para mostrar que o argumento dos criacionistas, como apresentado pelo Marcos, é uma furada, mas fruto de uma ignorância absurda sobre coisas que são conhecidas, né? Falta de leitura mesmo. Mas, enfim. E além da pele também, já temos preservado músculos, temos até órgãos internos, é difícil, mas tem órgãos internos, assim, tipo coração, fígado, estômago, preservados. Bom, acessórios epidérmicos, né? Então, pelo, pena, a gente tem um monte de fósseis com essas estruturas preservadas também. E além desses processos que eu falei aí, que permitem a mumificação, que seria um ambiente muito seco, um ambiente mais frio, eventualmente, né, com baixa temperatura, tem outros elementos ambientais que podem facilitar uma preservação de muito maior qualidade do que o tradicional, né, que preservaria só os ossos, no caso de vertebrados. Que é, por exemplo, um pH mais ácido, geralmente aí com os bichos que morrem em fundos de lagos, fundos de rio, ou mais no assoalho oceânico e tal, né? Se tiver um lugar com pH mais ácido. Se o soterramento foi rápido, ou seja, foi antes dos decompositores começarem a atuar ali na parte externa. Então hoje, se morre um boi no pasto, em poucos dias já não sobra muita coisa, né? Porque os carniceiros vão lá, pegam os pedaços da carne que morreu e tal, enfim, e essas coisas. Agora, se o boi morre soterrado, enterra inteiro, com todas as partes moles dele, e se a temperatura lá dentro do solo, né, enterrado, o pH e tudo mais for favorável, né, pode acontecer um processo ali de não decomposição da pele, dos músculos e tal, e isso pode se preservar ali numa possível fossilização desse material. Além dessa possibilidade de um ambiente muito seco, que eu citei agora há pouco, né, que permitiria a mumificação, né, o cadáver desidrata, e aí ele se preserva, também pode acontecer com o bicho já enterrado, especialmente se o sedimento absorver essa água e permitir essa desidratação mais rápida, que geralmente acontece com sedimento arenoso, como por exemplo um deserto. E aí acontece uma mumificação subterrânea, né, e depois um possível processo de fossilização. Condições anaeróbicas também ajudam muito. Por quê? Porque geralmente as bactérias que consomem os cadáveres são aeróbicas, elas funcionam num ambiente com oxigenação. E se o material ali for depositado num ambiente que não tem muito oxigênio, que geralmente acontece com bichos que morrem e afundam até profundidades muito grandes no oceano, em que você tem realmente muito pouco oxigênio, geralmente aí nesses lugares acaba propiciando uma preservação maior, com tecidos moles eventualmente incluídos. E se a água for bem salgada, também melhor ainda. E aí também não precisa ser só na água, né? Pode ser também, sei lá, no salar lá que tem lá na Bolívia, por exemplo, né? Porque o sal, ele desidrata absurdamente, a gente sabe disso porque comida é preservada no sal, né? Então o bacalhau que todo mundo compra na Sexta-feira Santa é um exemplo disso, né? Tá preservado no sal. Então a mesma coisa. Se for um ambiente muito salino, seja na água do mar, seja num lugar que você tem uma mina de sal, a probabilidade de preservar, inclusive os tecidos moles, é maior. Então a gente sabe elementos aí ambientais que podem favorecer a preservação de tecidos moles, e isto a gente sabe há séculos, ou pelo menos há 1,5 séculos, vai. Agora, tudo bem, isso que eu citei até agora são tecidos que em vida, né, quando os organismos estavam vivos, eram moles e foram petrificados pelo processo de fossilização, e alguns mumificados antes de fossilizar. Porém, o que foi descoberto, de extraordinário inclusive, que é o que alimenta esse argumento aí dos criacionistas, foi a descoberta não só do tecido
que em vida, né, quando o organismo estava vivo, era mole, mas também de algumas moléculas que estavam presentes originalmente no bicho que morreu. Eu tô falando bicho, talvez planta tem, acho que não, mas enfim, que seja, eu não conheço muito de paleobotânica. Mas no caso dos animais mortos aí que a gente tá falando, né, que foram fossilizados, encontrou-se também a presença de algumas moléculas de origem orgânica, ou pelo menos que eram as originais lá, ou provavelmente as originais que tinham quando o bicho estava vivo. E isso já tenha sido identificado desde 1954 aminoácidos que foram encontrados em material fóssil e invertebrados, se não me engano, não eram ossos, foi em concha de moluscos, se não me engano, tá? Que foi encontrado aí na década de 50, mostrando ali que é possível, né, preservar algumas moléculas do organismo original. Ou seja, não é esse drama todo que os criacionistas falam. Os processos de fossilização que nós conhecemos de milhões de anos permite a preservação de algumas moléculas orgânicas. Isso não é um milagre. Isso é uma coisa que acontece e a gente consegue explicar. Isso não diz que o fóssil é novo. Isso diz só que esses materiais orgânicos aí são muito resilientes. Eles conseguem se manter. Porque depende do tipo de preservação, não é qualquer fóssil que vai ter esse material presente, mas eu já vou falar disso, tá? Já foram reportados esses aminoácidos em vários tipos de fósseis, que vão desde as conchas de molusco que eu falei, até inseto no âmbar, osso de vertebrado e tudo mais, e num intervalo de antiguidade que vai de 300 a 80 milhões de anos. Então, quer dizer, não é nem só do Mesozoico. Tem bicho que foi encontrado com um aminoácido preservado que é lá do Paleozoico, é mais antigo ainda. Nem existia dinossauro. Ou seja, apesar de ser algo muito raro de se encontrar, nos fósseis em que isso foi encontrado, a gente vê aí um espectro bem grande de antiguidade e de grupos taxonômicos, né? E muitos de vocês que estão ouvindo isso que eu estou falando podem estar se perguntando também, e DNA? Se tem aminoácido, pode ser que algum DNA também possa ter se preservado, e aí o Jurassic Park, pá, e não sei o quê. E, bom, infelizmente o DNA é uma molécula muito frágil, não tem evidência de DNA em tecidos fósseis com mais, acho que de 1 milhão de anos, uma coisa assim. Então, Jurassic Park lá, como descrito pelo Michael Crichton, não vai acontecer. Se vai acontecer de outro jeito, eu já não sei, não posso prever o futuro, mas desse jeito aqui não vai. Teve suspeitas de trechinhos de DNA encontrados em alguns fósseis, mas se for verdade mesmo, são trechinhos tão pequenininhos, mas tão pequenininhos que não dá para sequenciar direito nada e mal vai dar para comparar. Mas enfim, não vou me estender aqui nesse assunto. O que importa é que em 1999, falei que o bagulho tinha uns 20 anos, né? Mais de 20 anos, 24 anos já. Saiu um artigo do T-Rex mais bem preservado já encontrado, que é esse fóssil aí que o Marcos tinha comentado lá no Flow, em que se observou que na parte interna do osso, que é a parte do osso que é trabeculada, ou seja, que ela é toda porosa, né, e cheia de pontezinhas de osso, estava muito bem preservado, que é aquela parte que a gente chama de esponjosa, né? Se não me engano, era um fêmur ou uma tíbia. Enfim, era um osso da perna e estava tão bem preservado que nem parecia ter sido permineralizado, né? O negócio estava realmente muito bem feito ali. E aí o que fizeram? Trataram ali um pedaço desse osso, né? Eles cortaram e fizeram um tratamento para remover parte dos minerais, da mineralização que se forma durante a fossilização e ver o que tinha ali dentro, né? Ver melhor, né, o que tinha sido preservado. E realmente eles perceberam que estava muito, mas muito bem preservado e que dava, inclusive, se você passasse numa microscopia, para ver algumas estruturas que formavam os vasos sanguíneos, né, originais ali do bicho. Quer dizer que tava lá todas as moléculas do vaso sanguíneo, que era igualzinho quando o bicho morreu? Não. Havia um processo de fossilização ali. Eles removeram a mineralização do fóssil justamente para poder ver o que tinha ali além dos minerais. E neste processo eles perceberam que muita parte da parede dos vasos sanguíneos tinha se preservado. De todos os vasos sanguíneos? Não, de uma parte ali, de um pedaço do fóssil lá que eles conseguiram preparar. E dentro desses vasos sanguíneos tinham estruturas redondinhas que pareciam hemácias, pareciam, né, células sanguíneas, mas isso, até onde eu vi, não foi confirmado. A pesquisadora que
foi a principal, né, a fazer essa pesquisa, é chamada Mary Schweitzer, e ela ressaltou, na época, que isso não significaria que tinha matéria orgânica ali. Poderia ser o que a gente chama de biofilme, né? Ou seja, uma capa de bactérias que se forma durante a decomposição do material, mas aí as bactérias acabam formando como se fosse uma capinha mesmo, e elas se preservam, porque elas têm parede celular mais rígida, né? E aí elas se preservariam ali. E tem vários exemplos de biofilme, tá? No registro fóssil, isso é bem conhecido. Mas no caso, se mostrou anos depois que não era biofilme, que havia sim algum material orgânico ali preservado nesses fósseis. Mas tem uma coisa muito interessante nesse material que foi encontrado, é que ele pertencia a um tipo de tecido muito peculiar chamado osso medular, que hoje só é visto em aves. Nenhum outro grupo taxonômico tem. E digo mais, não é qualquer ave. São só as fêmeas que possuem. Esse osso medular, ele não fica o tempo todo lá. Ele é formado nas aves fêmeas, ele é temporário e ele fornece um reservatório de cálcio para ajudar a fazer a casca dos ovos. Então, depois que a fêmea para de pôr ovo, aquele osso medular, ele se desfaz, ele vai embora. Então, olha que interessante, a preservação desse fóssil de T-Rex deu até evidências a favor da evolução e não contra a evolução, porque, afinal de contas, né, se as aves são um grupo de dinossauro, como postula hoje a paleontologia, então seria esperado que houvesse aí mais similaridades. E um T-Rex com um tipo de osso que só está presente em aves é um indício muito bom aí de um parentesco. E isso, do osso medular encontrado no fêmur do T-Rex aí, foi publicado em 2005. Você vê como esses argumentos são datados. Então, pois bem, as três estruturas moles, entre aspas, mais comumente encontradas nesses fósseis hiper bem preservados são vasos sanguíneos, osteócitos, ou seja, células ósseas, né, células do osso, e colágeno do tipo 1, porque tem mais de um tipo de colágeno, no caso do tipo 1, que é o mais encontrado. Isso indica que também, dentre esse material mole aí que o pessoal fala, não é qualquer coisa que costuma se preservar. Não é tudo ali que se preserva. Você tem preservação preferencial aí de algumas estruturas, de alguns elementos. E apesar de alguns fósseis espetaculares possuírem os três elementos preservados, né, o vaso sanguíneo, o osteócito e o colágeno, a maioria possui um só deles, dois. E isso na mesma faixa de preservação ali. Às vezes na mesma assembleia fossilífera. Você encontra fósseis com um desses elementos preservados, outro com 2, outro com 3 e a maioria com nenhum, porque esse tipo de preservação é rara. A maioria deles com nenhum, isso na mesma assembleia fossilífera, no mesmo grupo ali, indicando que a variável aqui não é o tempo. Tanto faz o tempo para preservar ou não, porque os fósseis igualmente antigos aí, tem uns que têm esses elementos preservados, tem outros que não têm. Ou seja, mesmo que a gente pegue a ideia deles lá do dilúvio, né, que todos esses bichos morreram no dilúvio, se a preservação de tecido mole é uma evidência do quão novo é o fóssil, todos esses ossos deveriam ter essa preservação com esses materiais aí, vaso sanguíneo, tudo lá dentro, e não é verdade. Então, tanto faz a idade que o bicho morreu para preservar ou não. O que importa é o tipo de preservação e não quando morreu. E pois bem, esses três elementos aí principais, né, o colágeno tipo 1, vasos sanguíneos, os osteócitos, tem que ter então alguma coisa ali na estrutura deles que facilite essa preservação. Coisa que não devem estar presentes em outros elementos moles aí, entre aspas, que nunca são encontrados. No caso do colágeno, o colágeno ele tem uma estrutura muito complexa. Eu vou colocar aí na tela também, mostrando que ele tem vários graus de entrelaçamento e de compactação, né, porque afinal de contas é uma fibra, né, ele é um tecido que forma fibras que tem que ser muito resistentes, porque elas compõem uma parte estrutural ali, tanto interna ali do osso quanto externa também, né? Então você tem colágeno na pele e tal, não sei o quê, mas aqui no caso a gente tá falando do colágeno do osso, que envolvem várias hélices triplas ali, que vão engruvinhando ali, vão se enrolando, formando fibrilas de colágeno, que se amontoam e feixes assim. É uma coisa muito interessante, é muito legal, e por isso é que é uma estrutura tão promissora para se preservar. Então, são tantos pontos de associação entre as moléculas, né, as proteínas, né, porque eles são compostos de proteína, basicamente,
que mesmo quando as proteínas se quebram com o processo de decomposição, ainda assim a fibra se mantém ali. E os aminoácidos que formam ali, os elementos químicos, né, que formam ali os aminoácidos, conseguem se preservar, né, conseguem ficar ali. Então não é tão surpreendente assim que dos materiais não ossificados que se preservam, justo o colágeno seja o mais comum. O colágeno tipo 1, né, que é esse colágeno encontrado nos ossos. Não é de se surpreender, faz todo sentido, na verdade. Além do mais, esse colágeno tipo 1, muitas vezes, o que é preservado, é o que está mais grudado justamente na matriz óssea ali. É aquele que está mais grudado na parede. Então ele está numa posição ali que, por causa da estabilidade mesmo, favorece a preservação. Uma outra coisa também que preserva o material é quando você tem um isolamento do ambiente externo. Então, como a gente está falando de uma parte interna do osso, já está bem protegidinho ali, que facilita bastante. A gente não tem vaso sanguíneo preservado de material externo ao osso. A gente tem só material interno. E o osso, né, todos os ossos, né, eles possuem pequenas perfurações, muito pequenininhas, praticamente invisíveis, que permitem a passagem ali de vasos sanguíneos, de nervos. Afinal de contas, é um tecido que, apesar de ser muito rígido, né, ele é irrigado. Você precisa ter irrigação de sangue e de nervos nos ossos. Esses microporos, quando começa a decomposição na parte externa do osso, eventualmente, as atividades metabólicas dessas bactérias decompositoras levam a deposições de minerais ali. E elas acabam tampando, acabam selando hermeticamente aquele poro, isolando, né, o interior do osso do mundo externo, do mundo exterior. Então isso evita que mais decompositores entrem, ou entrem elementos, por exemplo, oxigênio e coisas assim que poderiam ajudar a estragar o material que está lá dentro. Então tudo isso daí ajuda a formar um revestimento, né, que protege o material ali do mundo exterior, né, para ele ficar bem isoladinho. De novo, você vai falar, nossa, mas é muito, muito, muito improvável que isso aconteça. Sim, é muito improvável. E é por isso que eu estou falando desde o começo do vídeo. Isto é raro. Isto é raro. Por isso que numa mesma assembleia fossilífera, você não vai encontrar todos os ossos com isso preservado. Muito pelo contrário, são poucos, são raros. Mas eles existem. E esse processo, ele é possível. Foram feitas muitas análises nesses materiais aí hiperpreservados, nesses fósseis, não só no T-Rex, mas também nos fósseis de um hadrossauro, um braquilofossauro que foi encontrado, se não me engano, também no Canadá, com uma preservação extraordinária. E dentre as moléculas encontradas ali, né, fazendo uma análise, estava uma molécula do grupo M, que a gente chama HEME, que são precursoras da hemoglobina, que é a molécula presente nas nossas hemácias, no sangue, que faz as trocas gasosas, né? Que permite as trocas gasosas. Já captura o oxigênio, depois pega o gás carbônico, devolve e tal, faz o processo ali que a gente bem conhece, né? Que permite a nossa respiração. E essa molécula tem um átomo de ferro bem ali no meio. Vou colocar aqui o desenho da molécula para vocês verem. Então sim, né, o nosso sangue, para quem não sabe, ele tem muito ferro, porque dentro das hemácias existem moléculas ali que permitem as trocas gasosas, que tem um átomo de ferro no meio. Quem não lembra, né, bom, só quem não assistiu o filme, né, mas quem não lembra do X-Men 2, antigão lá, que mostra a fuga do Magneto da prisão de plástico, né, que a Mística, ela injeta ferro extra no sangue de um dos seguranças lá do Magneto, e aí, com aquela quantidade de ferro, ele conseguiu manipular e formar umas bolotinhas de ferro para conseguir fugir. Aquilo é uma das cenas mais extraordinárias de fuga que eu já vi. Na verdade, talvez a melhor cena de fuga que já tenha sido feita em toda a história do cinema. Mas não sou tão cinéfilo assim para ter visto todas. Mas enfim, isso é só para vocês terem uma noção de como que existe esse ferro no sangue. E o átomo de ferro estava lá, preservado no fóssil. O átomo de ferro é um átomo um pouco mais pesado, né, do que a composição tradicional nossa, né, que é carbono, nitrogênio e oxigênio. Ele é mais resiliente, ele fica lá. Então esses fósseis hiper bem preservados, eles têm muito ferro na sua composição, nessas moléculas M aí. E a gente sabe da existência dessas moléculas e dessa composição, não de uma maneira direta, porque você não consegue ver a molécula ali, não é no microscópio que você vai fazer isso. É através de maneiras indiretas, que são feitas com técnicas muito, muito, muito engenhosas. Por exemplo, dá para usar ressonância magnética. Tem um outro tipo também de ressonância que é chamada de paramagnética eletrônica. Tem
cromatografia, não me pergunte como eles fazem isso, mas tem artigo aqui na descrição explicando, você clica lá e vê. Espectroscopia do ultravioleta visível, então eu imagino que seja passar uma luz ali, né, um feixe de luz pelo material, e como cada átomo dos diferentes elementos vai provavelmente refletir a luz de uma outra maneira, ou vai absorver, sei lá, enfim. Tem a questão do peso, né? Átomos maiores, né, podem ser separados de átomos menores, aí você sabe a composição que tem ali. Enfim, são técnicas muito interessantes e que os criacionistas, pelo visto, não duvidam, né? Porque, afinal de contas, eles estão usando essas moléculas como prova daquilo que eles querem, né? Então, eles não podem questionar esses métodos aí de avaliação, né? Mas se esses métodos fossem de datação e que usam procedimentos muito parecidos, aí estaria sendo um chororô, aí estaria todo mundo duvidando. Aí, a partir desse ponto, a ciência não se confia mais, né? Enfim, é muito conveniente, né? Essas coisas são bem convenientes. Mas vamos lá. E por que é tão importante falar do ferro preservado aí nesses materiais? Porque existe uma reação química chamada reação de Fenton. Na verdade, pode se chamar de reações de Fenton, porque você tem uma reação principal e depois uma cascata de outras reações derivadas. O que acontece? Nessa reação, o ferro ferroso, né, o Fe2, ele reage com o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, né? É água oxigenada, né? E os resultados dessa reação são o ferro férrico, né, que é o Fe3, um radical hidroxila, que é o OH, e também um íon hidróxido, que é o OH-. Vou colocar a reação aí na tela para quem gosta de química, para quem entende mais. E essa reação de Fenton pode acontecer no corpo de vertebrados quando os glóbulos vermelhos e os peroxissomos são danificados. Glóbulos vermelhos porque tem hemoglobina, né, que possui ferro, então vai fornecer aí o elemento principal dessa reação. E os peroxissomos são organelas que contêm água oxigenada, né, H2O2, e que ajudam no processo de oxidação de várias moléculas. Então, se você tiver ali uma ruptura de uma hemácia, né, de um glóbulo vermelho, e aí o ferro sai ali junto com a hemoglobina e encontra com algum peroxissomo que também se rompeu, a reação de Fenton pode acontecer. E aí, quando um animal morre, né, que é normal que aconteça, então, um rompimento de células, organelas e tal, essas moléculas se encontram e essas reações acontecem. Essas reações de Fenton, elas produzem alguns produtos que acabam oxidando certos compostos orgânicos. No caso de algumas proteínas, essa oxidação até facilita a quebra, o destroçamento ali com enzimas e tudo mais. Elas ficam mais suscetíveis ali à fragmentação. Porém, em outras proteínas acontece o oposto. Acaba dando uma protegida contra a fragmentação. Esses produtos aí, resultado das reações de Fenton. E isso contribui para a preservação dessas proteínas e o colágeno tipo 1 é uma delas. Os radicais hidroxila, eles geram ligações cruzadas no colágeno e aí facilita a sua preservação. E o legal é que através de espectroscopia, olha que louco, é possível distinguir as ligações cruzadas no colágeno geradas pelas reações de Fenton daquelas geradas por outro processo qualquer. E as análises em espectroscopia confirmam que tanto os vasos sanguíneos quanto as moléculas de colágeno encontradas no interior desses fósseis de répteis do Mesozoico apresentam sinais diagnósticos de reações de Fenton. Cara, como assim isso é incrível, velho? Desculpa, isso é, pra mim, se vocês não estão impressionados com como a gente consegue detectar uma série de coisas para você, cara, isso é incrível, mano. Você tá isolando variável, desenvolvendo técnicas com cálculos e tudo mais, né, para poder fazer um experimento, uma experimentação, e aí você vai lá e consegue um resultado, enfim, reproduzível, ou seja, qualquer outro cientista que tiver acesso a esse material e aos mesmos equipamentos pode tentar fazer de novo para ver se vai dar certo. Preditíveis, porque a gente podia imaginar o que poderia ser, a gente estava tentando testar se era possível que as reações de Fenton justificassem a preservação de materiais tão delicados como, por exemplo, vasos sanguíneos. E o resultado é, enfim, tipo, gente, sei lá, eu fico maravilhado com essas coisas. Não sei quanto a vocês, mas eu fico. E aí o pessoal quer gerar isso numa simplificação besta de tipo, preservou, logo é novo. Né? Eu não sei, eu fico até triste, cara. Fico até triste quando o pessoal simplifica as coisas desse jeito. Pô, o cara é químico. Bom, enfim, vai, vamos lá.
E aí, antes de chegar nas conclusões, eu acho que vale falar sobre o negócio do cheiro, né? Afinal de contas, o cheiro de carne podre que indica que o fóssil morreu ontem, um cachorro enterrou ali no quintal, que, enfim, é estranho. Vocês já viram aí, por toda a explicação que eu dei, que esse negócio aí tá estranho. Para começar, o lance do cheiro do material nunca foi publicado. Não há nenhum artigo falando sobre elementos ali que indiquem um cheiro característico, ou que nem o pessoal falou de cadaverina, sabe? Que é a molécula produzida mesmo por material em decomposição, que gera aquele cheiro de bicho morto, né? Cheiro de cadáver. Cara, não tem nada dizendo que foi encontrado isso. Na verdade, por essas análises todas que eu mostrei, se tivesse sido encontrado cadaverina, isso estaria apontado, né? Ou seja, não tem isso. Quem falou esse negócio do cheiro e não publicou foi a Mary Schweitzer. É essa mesma pesquisadora que descobriu o primeiro fêmur do T-Rex lá com esse material preservado, tal, entendeu? Ela narrou isso em 2 entrevistas que ela deu. Ela disse que sentiu o cheiro, comentou com o cara que estava orientando ela na época, que era o Jack Horner, que é um paleontólogo famosíssimo lá dos Estados Unidos, que trabalhou muito com os fósseis lá de Hell Creek, que é em Montana, que são fósseis maravilhosos, assim, super bem preservados. E ele, inclusive, foi, se não me engano, o consultor do Jurassic Park, na época do primeiro filme lá do Spielberg, lá na década de 90. Se não me engano, acho que foi o Jack Horner que foi o consultor. E aí, ela falou isso pra ele do cheiro e o Jack respondeu assim: olha, todos os materiais de Hell Creek cheiram assim. Então isso é normal. Qual é a conclusão do criacionista? Que todos aqueles fósseis estão cheirando porque eles morreram ontem. Morreram super recentemente, depois do dilúvio, né? Enfim, quem matou eles foram os Dakota, né? Os Dakota chegaram lá com arco e flecha, mataram todos aqueles dinossauros gigantescos. E, enfim, tá lá o touro sentado, né? Ajudou a matar os dinossauros, né? Imagina, o touro sentado do século XIX, né? Mas, ouvindo o Marcos falar, parece que foi isso, né? Morreu no século XIX. O pessoal esqueceram de fotografar. Ai. Enfim, não precisa ser muito esperto para perceber um detalhezinho que eu já citei aqui que desbanca essa ideia. Se nem todos os fósseis dali de Hell Creek possuem esse tecido mole preservado no interior, que de novo não é um teco de carne, são microestruturas ali que você precisa passar por um processo de desmineralização para conseguir ver. Se nem todos esses materiais fósseis possuem isso preservado, por que todos os fósseis dali cheirariam esquisito? Se é cheiro de carne podre, só aqueles materiais que, entre aspas, teriam encontrado a carne, né? E não tem carne, mas enfim, teriam encontrado, é que deveriam estar cheirando, e não todos. Ou seja, a variável aqui não é a presença ou não de tecido preservado. A variável aqui é a formação. Tem um monte de elementos químicos que podem gerar um cheiro esquisito. O enxofre é o mais conhecido deles. Quando eu estava no laboratório, né, dependendo do fóssil, você tem técnicas diferentes de preparação, porque o sedimento é diferente, a forma de preservação foi diferente, e os elementos químicos presentes ali também são outros, né? E tinha um material que estava numa matriz de sedimento, assim, com muito ferro. Mas, assim, era impossível preparar. O negócio era vermelho, assim, de tanto ferro que tinha. Enfim, para você conseguir remover a matriz ali, você quebrava o fóssil todo. E aí, o técnico lá do laboratório, que era extremamente competente, né, ele descobriu na bibliografia uma técnica de banhos em alguns compostos químicos que capturavam ali os átomos de ferro e aí permitiam depois uma preparação. Teriam que ser vários banhos sucessivos no material para poder ir tirando as camadas e tal, mas deu certo. Um desses elementos que estavam lá, que inclusive ele reagia com oxigênio, então ele tinha que estar sempre fechado, chamava de tionito de sódio. O negócio mais fedia de um jeito assim, que parecia que todo mundo do laboratório tinha comido feijoada com ovo e resolveu, enfim, ir ao banheiro tudo ao mesmo tempo. Era um troço assim horrível. Tinha que manter ele dentro de um plástico, dentro de uma caixa, dentro da estufa, e ainda assim, passando perto da estufa, fedia o negócio. Aquilo ali não era material em decomposição. Aquilo ali não era carne podre. Aquilo ali era simplesmente um composto, ou seja, um elemento químico que não tem nada de orgânico,
não é uma carne em decomposição que gera esse cheiro horroroso, principalmente por causa do enxofre que está lá, demonstrando que como você mistura o enxofre com outras coisas lá, pode gerar certos tipos de odor. Então é só para você ter uma noção. Então esse cheiro dos fósseis, ele está presente inclusive em outras formações que a gente conhece, de outros lugares completamente diferentes, e que não tem ninguém com aminoácido, colágeno ou vaso sanguíneo preservado. Ou seja, a presença do cheiro não tem a ver com a preservação desses elementos de tecido mole, entre aspas, vai. Não tem a ver. Uma coisa não tem relação com a outra. E lembrando, esse odor aí encontrado em Hell Creek nunca foi publicado sobre a sua natureza ou qualquer outra coisa. Mas o simples fato do Jack Horner ter dito que todos os materiais daquela região têm esse mesmo cheiro, já desmonta a ideia de que isso é por causa do material lá dentro, que nem tem condições de ser chamado de mole, mas não pode ser por ele, porque todos os outros fósseis que não têm essa parte preservada cheiram do mesmo jeito. Uma outra discussão que eu vi também nas fontes que eu olhei é comparação com material arqueológico, que é bem mais novo, né? E aí, esse material, às vezes você fazendo um estudo, você vê que não há preservação desses elementos tão bonitinhos ali dentro, às vezes. Tá? Materiais, sei lá, medievais, da Idade Média, ou da Antiguidade recente aqui, sabe? Você tem ali estudos e não acham isso. E às vezes você acha um osso preservado de, sei lá, 10 mil anos atrás, lá do começo do Holoceno, 10, 12 mil anos, e ele possui algumas moléculas orgânicas lá bem preservadas. Ou seja, a variável não é o tempo, a variável é a qualidade da preservação. Então, se todos esses indivíduos, esses organismos tivessem morrido no dilúvio, todos eles apresentariam o mesmo padrão de fossilização, pelo menos na mesma região, e não é o que acontece. Então, fica meio óbvio de que o fato da gente ter encontrado em fósseis muito antigos moléculas que são do organismo original, né, que estão bem preservadas, não significa que o fóssil é mais novo do que os métodos de datação dizem que é. Não significa. Não tem nenhum motivo para achar isso. E isso você nem precisa saber química. Você só precisa saber lógica, porque se todos esses materiais são da mesma antiguidade, todos deviam ter preservado esses compostos orgânicos lá e não preservou, e se o cheiro que eles estão sentindo é por causa da juventude do material, então aqueles que não possuem esse tecido interno lá preservado não deviam estar cheirando, e estão. Então, quer dizer, você não precisa nem saber de química, você só precisa saber isolar variáveis e pensar de forma lógica. Ponto. E aqui, para concluir, eu quero dizer que mais do que não provar uma idade jovem dos fósseis, né, esses achados, na verdade, provam a evolução. Eu já dei o exemplo do osso medular, que foi encontrado no fêmur do T-Rex, e que nos animais atuais só está presente nas aves. E como os cladogramas atuais demonstram claramente que as aves são dinossauros, faz todo sentido que isso seja encontrado na linhagem dos dinossauros carnívoros, que inclusive é a que as aves pertencem. Tá? Ou seja, corrobora a ideia que está sendo defendida. A Mary Schweitzer, né, em um dos vários artigos que ela publicou com outros colaboradores, ela pegou esses osteócitos e ela utilizou anticorpos muito específicos para certas proteínas que ela queria detectar ali. Ela queria saber se elas estavam presentes naqueles osteócitos. E ela encontrou 4 proteínas ali. A saber, só para citar, a actina, a tubulina, a PHEX e a histona H4. E com esse experimento ela demonstrou que de fato esses osteócitos fósseis aí tinham essas 4 proteínas. Aproveitando esse resultado, o que ela fez? Ela pegou amostras de osteócitos de vários grupos de animais vivos hoje. Então pegou de um avestruz, né, representando as aves, pegou de lagarto, de jacaré, de mamífero, de tartaruga e tudo mais, e fez a mesma reação, né, jogou os anticorpos lá para ver como era o padrão de ligação com essas proteínas. E ela descobriu que os padrões eram essencialmente os mesmos da ligação feita nos osteócitos do avestruz e não dos outros grupos. Na verdade, se você for ver, para o PHEX, o anticorpo usado, dentre todos esses grupos que foram testados, ele só se ligou com o avestruz. Com o dos outros táxons, né, os outros animais, ele não se ligou.
Não ligou com nenhum outro grupo ali, na verdade nem com o osteócito de jacaré o anticorpo grudou. E jacaré tá ali perto de dinossauro, né? São arcossauros. Ou seja, é uma coisa realmente muito específica de dinossauro e que está presente nas aves atuais, porque as aves atuais são dinossauros. Eu falei para vocês que tinha um dinossauro bico de pato, né? Um braquilofossauro que também tinha descoberto ali materiais muito bem preservados no interior do osso. Fizeram uma sequência de proteínas de alta resolução ali para fazer uma comparação também com táxons viventes e descobriram uma similaridade muito maior com aves do que com jacarés. As análises estatísticas de proteína do colágeno, inclusive, juntaram ali o dinossauro bico de pato, o T-Rex e as aves usadas no experimento, né, o avestruz, aí não sei se usaram outra ave também. Eles compararam com o frango também, acabei de olhar aqui, o avestruz e o frango. Com mais próximas e não dos outros grupos, né, com jacaré e outras linhagens. Quer dizer, cara, e o dinossauro bico de pato é bem diferente de um T-Rex, mas ainda assim, cara, corresponde com a cladística, com a filogenia que tem sido encontrada. Que surpresa, que coisa incrível. Então, quer dizer, você teve até corroborações de hipóteses evolutivas com a descoberta desses materiais hiper bem preservados ali em fósseis. E aí teve um experimento que o Marco citou lá no Flow, tá? E descredibiliza, fala que não significa nada, tal, né? Que a Schweitzer fez também, foi ela e colaboradores, para testar se o ferro realmente ajudava o material a se preservar por mais tempo, demorar mais para apodrecer. O que eles fizeram? Eles pegaram vasos sanguíneos de avestruz, colocaram em várias soluções diferentes, né? Então colocaram em água potável, uma solução salina, uma solução tamponada com fósforo, fosfato, né? Enfim, fizeram várias coisas assim separadas e colocaram lá as amostras de vasos sanguíneos de avestruz. E em uma delas, eles colocaram uma solução de hemoglobina. Ou seja, com bastante ferro. Fizeram os cálculos lá de proporção deles lá, que eu não sei qual é. E aí o que acontece? Esses vasos sanguíneos colocados na solução salina ou em água potável, tal, não sei o que, se decompuseram em 3 dias. Tipo, muito rápido, muito rápido. Olhou, já não tem mais. Aqueles que foram colocados em uma solução com hemoglobina demoraram 2 anos. Aí o Marcos tirou sarro disso lá no Flow, falando que, mas 2 anos não é o suficiente, porque a gente está falando de milhões de anos. Sim, mas para pensar, a diferença de tempo de preservação de um para o outro é de 240 vezes de 3 dias para 2 anos. E a gente está falando de uma simulação, do experimento controlado, de um material muito pequenininho, numa quantidade muito pequena, enfim, tanto de ferro quanto na solução salina e coisa, não sei o que não obedece uma série de outras variáveis, como, por exemplo, o soterramento, outros elementos químicos e tal. Mas o que ela conseguiu demonstrar nesse experimento é que o ferro, ele desempenha um papel muito importante para retardar a decomposição. Assim, isso ficou muito claro. Isto é um experimento científico fazendo um teste. Qual era a hipótese? Será que o ferro poderia retardar a decomposição? Fizeram o teste e provou que retardou, e não retardou pouco. Retardou 240 vezes mais do que sem a presença do ferro. Então, isso para mim é um resultado muito relevante e não uma bobagem como o Marcos fez parecer no Flow, porque 2 anos de fato não são 2 milhões de anos. Mas os 3 dias também não são o padrão, entendeu? Então, tudo tem a ver ali com a simulação. Criacionista tem problema com simulação, né, cara? Você faz uma simulação e eles já acham que tá errado porque tá simulando. Pô, então não toma remédio, né? Porque quando você vai fazer um teste no ratinho de laboratório, você tá fazendo uma simulação também. Sabe? Enfim. Bom, que seja. Como eu tinha dito, esse argumento, entre aspas, dos criacionistas, ele é, na verdade, uma falácia, né, tanto do apelo à ignorância quanto do apelo à incredulidade. A gente sabe que existem N maneiras de um fóssil preservar muito mal, ou nem preservar, o mais provável é que não preserve, e outras de um fóssil preservar muito bem, muito, muito, muito bem. E quando foi descoberta a primeira vez um tecido mole preservado, né, lá em 99, isso foi uma descoberta surpreendente. Gerou uma certa incredulidade. E o que as pessoas fizeram, os cientistas sérios fizeram? Eles ficaram, nossa, então a Terra é jovem. Não, eles
tiveram aquele maravilhamento e falaram, vamos tentar entender como que um fóssil de milhões de anos possui estes materiais aqui preservados. Porque as evidências de que a Terra tem bilhões de anos e que os fósseis têm milhões de anos, esses específicos, são tão grandes e são tão bem corroboradas e se complementam entre si, que não fazia nenhum sentido você questionar a idade dos fósseis, e sim a preservação dos fósseis. E poderia ser que durante as tentativas de descobrir não se encontrasse nada de muito convincente, mas foi encontrado métodos de preservação usando reações que acontecem hoje, que a gente consegue observar hoje nos seres vivos que morrem, que explicam muito bem como que foi esse processo e que a gente consegue até detectar com marcadores moleculares, como eu falei ali no exemplo da espectroscopia. Isso significa que a descoberta desses materiais fósseis foram consideradas surpreendentes. Mas ao invés de apelar para incredulidade, para falácia da incredulidade, falar, oh, nossa, não sei como é que foi, logo a Terra é jovem. Não, os cientistas sérios foram lá e tentaram entender, e conseguiram. Ao invés de apelar para a falácia da ignorância, não tenho a menor ideia de como isso aconteceu, logo a Terra é jovem, a evolução é mentira. Ao invés de fazer isso, os cientistas foram lá e tentaram entender o método que poderia ter feito essa preservação e encontraram respostas extremamente plausíveis que foram testadas e durante esses testes, ainda por cima, corroboraram com modelos filogenéticos que a evolução previa, que outros métodos de análise evolutiva já tinham demonstrado. Isso é mais uma prova da evolução. Não tem nada de terra jovem, não tem nada de provar criacionismo, nada. A gente só consegue provar com esse argumento aí dos criacionistas que é muito, mas muito fácil enganar quem não manja nada do assunto. Tá? E convencer de que, porque um fóssil está extremamente bem preservado, então ele morreu há, sei lá, pouquíssimo tempo e, portanto, está tudo errado. Ai. Então é isso, espero ter sido claro aí, ter conseguido explicar para vocês esses mecanismos aí, por que esse argumento criacionista ele não serve, ele não presta. E em breve vou soltar mais um vídeo da série Criacionismo, porque você vê, ó, até foi bom, o Marcos me incentivou a chegar nos finalmente aí da série de 10 anos, 11 anos já que eu tô fazendo, né, justamente por causa de todo esse burburinho. Mas vocês vão ver que isso vai correr independente, em paralelo de respostas pontuais que eu vou dar para as coisas que eles falaram ali na entrevista do Flow, tá? É que esse argumento específico valia um vídeo da série Criacionismo mesmo, porque é um argumento que, enfim, ele vai ser atemporal, ele vai ser ressuscitado de tempos em tempos, então, ó, que ironia, né? Vai ser um argumento atemporal, olha só, hein? Esse argumento vai ter milhões de anos. Bom, é isso aí, um abraço pra vocês, então, até a próxima aí.